essas características, né, desse personagem, desse monólogo, né? Então, o que é um monólogo? Vamos pensar lá, o que é isso? Monólogo. Você já ouviu falar essa palavra? Você já está acostumado com ela? Certo. A gente pode partir aqui da perspectiva literária, como gênero literário dentro da dramaturgia. Dramaturgia, né, como eu já disse, lá nas tragédias gregas também, que a gente começou a falar, é um texto, né, destinado ao fazer teatral. Então, é colocado ali os personagens, o nome do personagem, a fala do personagem, tem as rúbricas que são indicações do que acontece na cena, de como é composto o cenário, da onde eles estão, o que eles estão fazendo, muitas vezes até o que o personagem está pensando e quais são as características desse personagem, físicas, psicológicas, enfim, isso tudo pode estar ali nas entrelinhas, a gente chama de rúbrica, né? Então, a gente vai pensar agora no monólogo, partindo então que dramaturgia é um texto, né, focado, voltado para o teatro, né? A gente vai falar agora do monólogo. Monólogo também a gente vai pensar como uma classificação dentro da dramaturgia, né? Então é uma literatura que é escrita para o teatro, certo? Então a diferença que a gente tem aí para um texto tradicional, né, de teatro, uma peça de teatro desenvolvida, é que o monólogo ele acontece destinado a um personagem, certo? Então o monólogo seria um espetáculo acontecendo com um único personagem, ou a gente tem inúmeras possibilidades dentro de um monólogo. A gente pode ter vários atores dizendo um monólogo, que seria, digamos, um texto, né? Então a gente vai ter aí essas diferenças de monólogo. A gente pode ter dentro de uma peça tradicional, lá dentro do Shakespeare, por exemplo, a gente tem lá no Macbeth um texto gigantesco que um personagem vai dar lá. Então, aquela própria cena famosa que a gente tem, ser ou não ser, eis a questão. Então ele vai dar aquilo a gente pode chamar de um monólogo também. Aquele monólogo aconteceu daquele personagem no meio daquela representação, no meio daquela dramaturgia que não necessariamente foi desenvolvida pensando em um único ator, em uma única atriz representando, né? Então a gente tem que pensar e ter a mente aberta com relação a essa classificação, a categorização do que é um monólogo. Então ele nem sempre é, tá, um texto já pronto somente para um ator, para uma atriz fazer. Ele é sim, né, um momento que o ator e a atriz vai dar um texto, né? E eu agora vou falar sobre as características que a gente tem, né? Quando acontecem essas intervenções e quais as características de monólogo a gente tem. Infinitas, já digo aqui. Só que eu vou pontuar 3 para a gente começar a entender um pouco melhor sobre esse tema dessa aula de hoje, certo? Tendo então esse entendimento de que um monólogo é essa cena que acontece em que os atores e as atrizes não dialogam entre si, então fazem um diálogo, criam um diálogo de maneira isolada, de maneira independente, certo? Geralmente a gente fala lá, vamos assistir um monólogo, que é aquela peça que só uma pessoa faz lá. Beleza, tá certo. Agora vamos fazer uma classificação aqui, que eu peguei 3 classificações básicas aqui para a gente ter esse entendimento melhor do que é um monólogo. Então a primeira classificação que a gente tem aqui é a seguinte: a classificação de um monólogo técnico. Vamos tentar entender o que é um monólogo técnico. Temos aqui apresentando assim: são transmitidas ideias passadas ao público. Então, no monólogo técnico, a gente tem essas ideias sendo transmitidas ao público, né? Sendo passadas ao público. Então, é um personagem colocado em cena transmitindo ideias para o público.
é a primeira classificação, primeira maneira de se fazer um monólogo. Vamos para a segunda classificação aí dentro de um monólogo, que é o estilo lírico, a classificação lírica. A classificação lírica diz assim: o discurso da personagem se assemelha a uma confidência carregada de emoção. Bom, a gente tem, eu acho que esse estilo aí muito, expandido, de maneira que temos muitos materiais aí produzidos dessa maneira, muitos monólogos que são aí produzidos, executados, realizados dessa maneira, Então a gente tem lá um personagem, dando um discurso que se assemelha a uma confidência carregada de emoção. Então é algo que aquele personagem passou. Então o artista que está ali interpretando aquele monólogo, ele está fazendo uma confidência de maneira emotiva, colocando as suas emoções, no jogo, no fazer teatral. Vamos para a terceira classificação que eu trouxe aqui para a gente tentar entender e ter aí essa pincelada, esse início a esse entendimento do monólogo. Vamos lá. A terceira classificação então é monólogo de reflexão, ou também a gente pode chamar de decisão. O que consiste isso? Vamos lá. Monólogo de reflexão ou decisão, então, quer dizer que diante de uma decisão, o personagem reflete e discute com ele mesmo o que fazer, que decisão tomar, Então, ele tem ali um embate, Ele já tem algo colocado. Ele tem ali a situação colocada e ele está procurando algo a se fazer com aquela situação. Então, a gente tem aí colocado essas três características aí para a gente começar a entender esse desenvolvimento de um monólogo, que isso vai muito, muito ao encontro do que eu quero dizer para vocês